Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pintar o nosso copinho hoje. Eu vou fazer apenas o copinho, assim, sem nada em volta, porque quase sempre, isso que eu tô usando aí incolor, viu? Eu vou encher todo o meu copinho com incolor, pincelzinho aí número 12. Quando a gente vai fazer geralmente a pintura de uma transparência, principalmente se ela for mais clara, se ela não for azulada, esverdeada, enfim, tiver algum tom assim para o vidro, a gente costuma colocar logo um fundo, colocar elementos lá por trás, para fazer, né, para ajudar a ter uma cor ali atrás, para a gente passar um branquinho, alguma coisinha, alguma cor assim, um pouquinho de preto, de branco, de cinza, enfim, para conseguir trazer, né, a transparência, fazer ela aparecer. O maior medo, às vezes, para a gente pintar a transparência, é pintar ela assim, no branco, no tecido branco, ou que fique uma parte aparecendo em cima do tecido totalmente branco. Então, vamos pintar hoje só o copinho e sem influência de cor nenhuma em volta. De certo, né, que o incolor umedeceu o tecido, aí ficou assim, um pouquinho diferente, mas foi só incolor que coloquei, viu? Isso que estou usando agora é o cinza chumbo. E eu estou usando um pincelzinho, aí o pincel número 8. Pincel número 8, número 6, número 4, pincéis assim menores, tá bom? Só o incolor que eu coloquei com o 12, um pouquinho maior, mas porque eu só tava preenchendo o espaço. Vou fazer esse contorninho todinho aí em volta. A minha preocupação inicialmente é separar, né, esse copinho desse branco desse tecido. Uma vez que secando esse incolor, vai ficar tudo branco. O incolor ele não traz uma tonalidade alguma para a gente tá deixando aí fazendo aparecer o nosso copinho. Tudo que eu vou usar inicialmente será o cinza. Eu vou sair detalhando, né, os pontos, que será um pouquinho mais escurinho com esse cinza chumbo. Se você quiser a sua transparência ainda mais clarinha, você usa o cinza, viu? Vou fazer esse outro contorno também aí, do lado direito. Vou subir até chegar em cima esse contorninho assim, mais grosseirinho e levemente esfumaçado. Você pode, esse lado direito, por sinal, vou esfumaçar até um pouquinho mais. Você pode levemente esfumaçar, só não cresce demais esse cinza para o centro, né? Trazendo para o centro, porque a ideia é da gente ter uma transparência assim mais clarinha. Se você quiser um vidro mais escurinho, você pode ir puxando aí essa tonalidade com tranquilidade, viu? Essa e qualquer outra que você escolher para sua transparência. Por exemplo, você quer um vidro assim para um tom violeta, você quer um vidro para o tom azul. Você pega no lugar do cinza chumbo, você está pegando esses outros tons, ou um desses outros tons, né? Aquele que você gosta. Fiz os dois contornos e agora eu tô trabalhando esse risquinho que tem aí na parte de dentro. No nosso risco, né? No risco que eu vou deixar para vocês, que eu fiz aí até mostrando um videozinho como eu fiz, ele tem esses detalhezinhos que eu deixei, que são assim, as partes mais marcadas. Eu fiz um desenho de um copinho assim, bem simples, com menos detalhes possível. E com esse cinza, a gente já vai delimitando o espaço do nosso copinho. É importante que a gente busque não sair afora do risco. Olha só, aí eu tô fazendo uma manchinha suave. Se você sai afora do seu risco, se você começa, aí deu uma borradinha, cresce um pouquinho pro lado, isso vai entortando o desenho do seu vidro. E fica muito aparente, viu? Qualquer desvio fica muito aparente. Aí, olha, vou pegar o pincel sujinho, passei até aqui na minha mão para você ver. É só sujinho, nem um pouquinho de excesso de tinta, quase nada mesmo, só sujinho. Se foi pouco, busque mais, mas vai fazendo isso, vai levando o seu pincel só sujinho. Quanto menos cinza você leva aí para cima, na hora de levar essa sujeirinha, né? Mais clarinho vai ficar a sua transparência.
Aí, eu vou subindo essa sombra. Ela fica meio reta e, no entanto, um tanto arredondada, seguindo, né, o contorno aí do nosso copinho. Mais ou menos, porque veja que fica um pouquinho menos arredondado do que o copinho. Essa região aí central, eu vou levando aquela sujeirinha também, tá? Bem pouquinho. E isso vai descendo. Essa central vai se perdendo aí pelo meio. É claro que isso aqui é um exemplo de uma pintura de um copinho que a gente pode estar fazendo aí, junto com vários elementos. Mas também existe vários tipos de, se você olhar, cada um tem uma forma, teria uma forma diferente de ser pintado. Por quê? Porque depende muito do lugar onde está, depende muito da luminosidade. Então, aqui fica um exemplo, mas eu vou lhe dizendo que o cuidado que você precisa ter na pintura de vidro é levar pouquinha tinta e é fazer um trabalho bem devagar, não tenha pressa, porque você precisa ter muito cuidado com os contornos, obedecer direitinho o seu risco. Se você assistir o vídeo de quando eu fiz o risquinho desse copinho, você vai entender a necessidade da gente fazer um lado igual ao outro e ter muito cuidado para não sair deformando, porque qualquer coisinha que saia fora do risquinho nessa hora, quem olhar a nossa pintura já vai ver logo, já vai perceber, eita, esse copinho tá meio troncho aqui, tá mais gordinho aqui do que ali. Fica muito perceptível. Isso aí a borda, inicialmente eu vou deixar assim mais escurinho, depois eu vou trazer um pouquinho de branco para suavizar mais, tá? Pode fazer essa borda até com um cinza mesmo, para que fique mais suave. Eu vou colocar aqui o cinza chumbo, para que fique mais escurinho e você visualize melhor aí na sua casa. Mas nada impede de você estar usando aí, né, o cinza. Ele é mais suave. Primeiro eu vou delimitando todo o espaço do meu copinho, colocando essas sombras aí no meio. Tudo que eu for usar desse tom, eu já vou deixar aí colocado. Outra coisa, eu já mudei, né, o pincelzinho, eu estava usando o pincel número 8, usei o 12, o 8, esse daí é um número 2. Eu vou ficar entre esses 3 pincéis, né, para sair fazendo os detalhes. E vou usar também o 0, zero redondo. E veja que o meu trabalho, ele não tem pressa. Ele vai bem devagarzinho. Se você tiver mãos firmes, talvez você consiga fazer um pouco mais rápido. Não é meu caso. Eu tenho que ir bem devagarzinho, porque é realmente interessante que a gente não saia fora do risco. O contorno, principalmente no em volta, é muito importante. Ainda falta a gente detalhar um pouco, olha, essa região aí de baixo. Como é uma transparência, dá pra gente enxergar um pouco da região de dentro, né? Fundo do copo. Então, a gente vai começar a detalhar um pouquinho isso aí. Eu vou sempre pegando bem pouquinha tinta de um lado só do meu pincel, para não correr o risco de acabar levando muita tinta para onde eu não quero. Um borrãozinho que seja aí embaixo, pego um pincel bem velhinho, aquele que quase não serve mais para pintura, né? Passo ele e tiro o excessozinho. Fica fácil de tirar, porque tá tudo aí coberto do incolor, tá bem úmido o meu tecido. Aí, quando eu passo o pincel, ele já vai saindo com certa facilidade. Olha só os detalhes que eu vou colocando aí. Eu vou deixar o copo assim inteiro, eu nem vou aproximar. Talvez ficasse até melhor aproximar, mas para você ir tendo noção do todo. Aí, vou marcar um pouquinho nessa região de dentro. Depois a gente coloca um pouquinho de branco. E agora, gente, eu peguei o preto. Esse pincel é um pincel 0 chato, tá? Peguei também esse aí, porque o outro eu achei um pouquinho grande para esse detalhezinho.
E outra coisa, depende muito do estado que estão os pelinhos do seu pincel. Eu tenho vários pincéis número 2, eu tenho vários número 4, eu uso conforme a necessidade do desenho. Tem um que tem um pelinho maior, outro menor, e assim eu vou vendo qual aquele que vai se adaptar melhor. Às vezes as pessoas me perguntam, se preocupam muito com o número do pincel e a marca. A marca que uso vai o Tigre, Léo e Léo, Condor, varia entre essas 3 marcas, principalmente. Mas a referência, assim, que gosto é aquela 815 ou 115, né? Varia também, a numeração varia de marca. Aqueles, enfim, esse daí, ó, de cabo amarelo, chatinho, aqueles pelinhos mais durinhos, são os pincéis que uso. Tenho vários deles em mesmo tamanho. Os tamanhos que costumo usar mais é o número 2, 4, 6, 8 e o 14. Tenho usado até bastante o 12. Gosto de ter o número 20 para fazer algumas sombras, ou algum fundo, chão, alguma coisa assim, uma pintura também muito grande. Você aí, gente, vai só observando. Tô colocando preto, né? O preto vai pouca coisa, mas onde que eu estou distribuindo esses tons? Olha só. Aí em cima eu vou colocar também um toquezinho de preto, mas é bem pouquinho. A parte de baixo até carrega um pouquinho mais com preto, a parte de cima é quase nada. E se você usou o cinza nessa região de cima, coloca o cinza chumbo no lugar do preto, nem o preto precisa ir aí, tá bom? Mas como eu usei já o cinza que é mais escurinho, o cinza chumbo, por essa razão estou distribuindo um pouquinho de preto. Coloquei tudo que eu tinha para colocar no copo de incolor, coloquei tudo que eu tinha para colocar no copinho com o cinza chumbo. Vou colocar tudo que preciso com o preto e depois eu coloco com o branco para finalizar pelo menos o copo. Aí eu vou marcando um pouquinho essa região aí. E já tá bom, de cinza, chumbo e de preto. Agora vamos ao branco. Vou usar o pincel zero e vou usar também um pincelzinho chato para espalhar branco aí no meu copinho. Não vou deixar excessos, assim, aquele brilho que a gente coloca um monte de tinta e deixa muito marcado, não vou. Com o pincel zero, eu vou distribuindo uma porçãozinha de branco bem estreitinha por essa região aí da borda. Tanto a parte superior quanto inferior, no caso aí, né, eu vou distribuir uma porçãozinha de branco. Pincel zero, zero, redondo, né? Vai ficar bom para fazer esse trabalho, viu? Quanto menorzinho, melhor para você estar distribuindo esse branco aí em cima. Aí na parte de baixo, olha só o que eu fiz. Eu peguei o pincel chato e vou puxando uma sujeirinha de branco. Nós puxamos uma sujeirinha de cinza, não foi? Agora eu vou puxar um pouco de branco. É até uma quantidade um pouquinho maior que o cinza chumbo, viu? Mas também é bem pouquinho. Eu vou descendo ele aí e ele vai se perder também. Passando no meio do copo, por aí ele também se perde. Ele não chega até embaixo. Nós temos uma certa leve esfericidade no nosso copo, né? Assim, ó, vê que ele arredonda para cima. Então, a luz que vem aí, ela não faz essa curvatura indo para a região de baixo, ela fica mais, ó, voltada para a parte de cima mesmo. Então, por essa razão, esse branquinho, ele se perde aí mais ou menos que no meio do copo, um pouquinho abaixo até, mas se perde por aí, não precisa levar até embaixo. Mas olha, o outro lado, né, a parte de dentro, a gente também pode estar puxando um branquinho. Eu vou colocar também um pouco aí nessa região
essa parte aí que encosta no chão, né, na base do copo. Vou colocar dentro também. Não tem nenhum líquido, não tem nada que dê uma transformação para essa luminosidade. Ela vai passar aí direto, livre. A região central vou deixar assim com mais luminosidade. Aí, olha, essa região de dentro, eu vou puxar o branquinho seguindo do mesmo jeito que eu coloquei nessa parte aqui da frente. Eu preciso colocar um pouco de branco para essa bordinha aí, do jeito que eu coloquei na de cima. Eu disse que colocar, não foi? Vamos colocando. Aí, a porçãozinha de branco. Depois eu vou acentuar um pouquinho nessa região onde tem essa luminosidade branca passando. Pronto. Eu preciso colocar um pouquinho de branco dentro também com esse pincel zero. Mas antes, deixa eu acentuar logo essa região, olha, onde passa a luminosidade, eu vou acentuar com o branco. Essas duas partes. E atrás também. Entende? O trabalho com o vidro, ele precisa só ser um pouquinho mais lentinho mesmo. Vou fazendo devagar, com paciência, vai dar super certo. Agora, eu vou marcar um pouquinho, meio manchadinho, essa região de dentro. Eu vou manchar um pouquinho também com o cinza chumbo, viu? Pra deixar uns detalhezinhos. Só espalhando um pouquinho branco para não ficar um excesso aí, ficaria estranho, um excesso muito marcado, né? Só detalhezinhos bem curtos, bem aleatórios. Eu vou puxar um pouquinho do cinza aí para cima. Eu não esfumacei, eu coloquei no esfumacei ele aí para cima, mas tudo bem, eu vou fazer agora. Esse esfumaçado, ele é suave, ele não vai tirar esse risquinho que tem aí embaixo, tá? Essa marca que tá representando a parte do fundo do copo, não pode tirar. Mas ele sobe um pouquinho como uma sombra. Aí, com o pincel zero, passei um pouquinho do cinza chumbo. Agora é só os retoques mesmo, né? E para finalizar, eu vou fazer uma base para o nosso copinho não ficar aí flutuando. Então, para isso, eu vou passar em color. Eu tô com o pincelzinho pequeno, pincelzinho número 6, esse. Mas eu vou passando devagarzinho em color, cuidado para não borrar, porque tá úmido. Não deixei secar não, viu? Tá tudo úmido. Então, se eu passo meu pincel aí em cima, ele vai espalhar esse preto, esse cinza chumbo, e não é a ideia. Vamos colocar mais tudo separadamente. Isso aí é o cinza chumbo. Eu só vou fazer um pouquinho de sombra aí. Essa sombra terá uma marca de luminosidade no centro. Ela vai se estender um pouquinho acima da base. Não vou puxar muito longo. E ela vem por aí, encostando esse copo no chão. Olha, gente, tá assim, né? Parece que a parte branca de dentro do copo é diferente da parte de fora. Mas eu vou deixar o incolor secar, eu vou tirar uma foto ele úmido e ele sequinho, para você ver que tem uma certa diferença.
Mas o incolor nos ajuda porque na hora que a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente tem a sensação de que pintou. A gente tem um espaço delimitado. Aí eu acho que ajuda um pouquinho. Ilusório, mas ajuda. Olha só os pontinhos que eu vou marcando. Mais escurinho. Estendendo-se na mesma direção. E eu vou puxar um pouco mais o incolor para que eu possa emendar melhor essa sombra que fiz aí com esse cinza chumbo, para que não fique manchado, só para isso. Olha só, gente, aí ele úmido, né, terminado, ele úmido, a gente tem o centro do nosso copo mais escurinho. Agora, olha, ele já secou, aí fica bem esbranquiçado o centro do nosso copinho, tá? Para hoje é isso, pessoal. Espero que seja útil para quem costuma me pedir transparência. Beijos, até uma nova ideia. Tchau!